Estamos iniciando mais uma nova semana, agora a quarta semana do PET, nosso plano de estudos tutorado que o Estado encaminhou aí para nós professores estarmos trabalhando com vocês. E vamos dar início ao nosso conteúdo da nossa quarta semana. Unidades temáticas, né? Conexões e escalas. Objetos do conhecimento. A divisão do mundo em Oriente e Ocidente. As habilidades que vocês vão estar adquirindo com o conteúdo que a gente vai estar trabalhando aí hoje, né? Associar o critério geográfico, religioso e cultural de divisão do mundo em Ocidente e Oriente, com o sistema colonial implantado pelas potências europeias. Conteúdos relacionados à visão eurocêntrica do mundo e a divisão do mundo em Oriente e Ocidente, colonialismo, metrópole / colônia. A nossa interdisciplinaridade aí, né, com esse conteúdo, com os conteúdos que a gente vai estar trabalhando. Os conteúdos, conceitos e processos trabalhados na habilidade que a gente está se referindo aqui serão retomados ao longo do ano no componente curricular História por meio das habilidades que aqui está sendo referida. Então, algum desses conteúdos vocês ainda vão ver nos componentes curriculares de História, viu, pessoal? Então, vamos aqui ao nosso tema, a divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Caro aluno, cara aluna, nessa semana você vai entender como a divisão do mundo em Ocidente e Oriente está relacionada não somente aos critérios geográficos de localização, mas também está associada a aspectos históricos, culturais e religiosos. Então, pessoal, fiquem por dentro aqui dos nossos conceitos. A divisão do mundo de acordo com a visão eurocentrista. O mundo em que vivemos recebe diversas regionalizações. Tais divisões possuem o fim de facilitar a compreensão das informações requeridas e de partes específicas do espaço geográfico, impedindo que haja generalização dos dados. Então, essa regionalização aqui ela é importante para que haja essas divisões, né? Para que a gente tenha uma melhor compreensão de quê? Do nosso espaço geográfico, tá ok? Dentre as muitas divisões que o mundo é sujeitado, as principais são divisão em hemisférios, norte e sul, oriental e ocidental. Também temos em continentais, América, Europa, África, Ásia e Oceania. E assim por diante. Mas o mundo é regionalizado também no ponto de vista histórico, pessoal. Tomando como base os continentes já conhecidos. Nessa abordagem, o mundo é dividido em três: Velho Mundo, o Novo Mundo e o Novíssimo Mundo. Agora vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. O Velho Mundo é uma expressão usada para designar a visão de mundo que os europeus detinham por volta do século XV. Naquela época, os europeus conheciam somente os continentes da Europa, África e Ásia. Então, antes deles ganharem os mares, os oceanos, né, com as embarcações, eles tinham uma visão só que eles conheciam, né, dos continentes europeu, africano e asiático, que era também conhecido então como o Velho Mundo. A partir do momento que as embarcações ganharam os mares, os oceanos, eles começaram a conhecer os outros continentes, né, pessoal? Então, esse novo continente conhecido, que foi qual? Vamos ver a seguir. O Novo Mundo é um termo criado pelos europeus para designar o continente americano. A expressão teve seu
uso difundido no período do descobrimento do novo continente, a América, pois até então era desconhecido pelos europeus, vindo a ser algo novo em relação aos continentes já conhecidos, esses aqui que a gente citou, que era o Velho Mundo. Após descobrirem o Novo Mundo, que foi o nosso continente americano, eles descobriram quem? A Oceania, a região ali da Oceania, né? As ilhas ali que tem ali ao redor também, que a gente denominou de quê? Já o novíssimo mundo, que compreende o continente da Oceania, constituída pela Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia, entre outras ilhas. Tal denominação se deu em razão do continente ter sido o último a ser descoberto aí. É bom ressaltar que as regionalizações citadas acima não passam de uma visão eurocentrista. Vamos ver por quê? Ideia que coloca a Europa como centro do mundo, a qual crê que o continente Velho Mundo é a principal civilização em que a sua cultura, povo e língua são superiores a demais existentes. Então essa visão eurocêntrica, ela é muito por conta dessas situações aqui, viu, gente? A abordagem eurocentrista desconsidera totalmente todas as civilizações existentes fora do Velho Mundo. Então, no Novo Mundo, que aqui é o nosso, a América, por exemplo, importantes civilizações como os Incas, Maias e Astecas não são levadas em conta na visão dos europeus. Não existe história antes da sua chegada. Então eles não dão muito valor, quando eles têm essa visão eurocêntrica, no que aconteceu aqui no Novo Mundo, no nosso continente americano, antes da chegada deles, né? Ainda quando tinha as outras civilizações, os Incas, os Maias e os Astecas, igual a gente citou aqui. Então, por isso que essa visão eurocêntrica descarta tudo que foi feito antes da chegada dos europeus aqui, por essas civilizações aqui no nosso continente americano, denominado por eles o Novo Mundo. A representação de mundo tal como conhecemos é uma visão europeia que divide o espaço mundial em este lado e o espaço do outro lado da ilha. Essa divisão em Ocidente e Oriente resume explicações sobre o mundo colonial. Como vocês já estudaram bastante em história. Os povos orientais, segundo a visão dos europeus, não possuem normas, conhecimentos e técnicas que eram utilizadas no Velho Mundo, isto é, na Europa. Então, todas essas civilizações que eram fora do continente europeu não tinham toda essa organização, né? Então, eles não consideraram como civilizações, vamos dizer assim, como era lá na Europa, né? Criou-se assim um princípio universal que dizia que as populações das colônias viviam sob condições subhumanas, pois eram desprovidas da capacidade de pensar e desprovidas dos saberes. Então, por conta dessas condições aqui, eles não consideravam tais civilizações, né, do Velho Mundo. Nessa perspectiva, o mapa é uma forte representação desses pensamentos, pois traz consigo uma verdade de um período histórico, quando na realidade são representações e, portanto, cobertos de intenções. Ou seja, esses mapas da visão eurocêntrica têm várias intenções diante dessa visão dos europeus, como a gente vem comentando ao longo desse conteúdo, né, pessoal? Para entender onde começa e onde termina o Oriente, Moraes explica que é preciso analisar onde está o mundo islâmico. De oeste a leste, estende-se desde o Senegal, no oeste da África, até as Filipinas, nos limites do Oceano Pacífico. De norte a sul, vai desde o Cazaquistão, na Ásia Central, até a área da Tanzânia, na África, e a Indonésia, no Oceano Índico. Não que todos os países dentro dessa enorme área sejam muçulmanos, mas sim de culturas e religiões diferentes do Ocidente, que é o judaico-cristão. Então, como por exemplo, a gente tem aqui na Austrália, Nova Zelândia, que é lá do outro lado do Ocidente, né? Então a gente vê essa contradição. Então tem também essa divisão aqui do leste e do ocidente, muito por conta de religião também. Igual a gente vê uma grande parte dos muçulmanos nessas regiões aqui, igual foi citado. Já na parte ocidental, a gente tem o que? Mais
uma cultura e religiões voltada para o judaico e cristão. Igual a gente comentou aí agora. Diferente, igual tá lá no lado do Oriente, Austrália e Nova Zelândia, não tem essa visão muçulmana. Então, não é uma divisão tão específica, né? Nessa questão cultural e religiosa. Então, pessoal, para saber mais aí sobre o conteúdo da semana 4, assistam esse vídeo aqui do Eurocentrismo com duração de 7 minutos apenas para vocês estarem compreendendo melhor o nosso conteúdo e assim estarem respondendo às nossas atividades que a gente vai ver logo mais. Desculpem as falhas do professor, agradeço a presença de todos e já já nos encontramos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.